Isso aí, isso. O senhor tem 4. Então, mas tudo pela parte lá. Esse primeiro pode Olá, queridos, paz seja convosco. Boa noite, irmãos, paz, Deus abençoe a todos, Deus abençoe sua vida. Sejam bem-vindos a mais uma live, Minha família nas mãos de Deus. E é muito importante que a nossa família, a nossa vida, a nossa história, que nós estejamos nas mãos de Deus. Porque só nas mãos de Deus que nós teremos vitória, só com o cuidado de Deus que nós iremos vencer e derrubar as barreiras. E nós estamos aqui hoje, mais um dia, no canal de vocês. Quero dar paz aqui aos irmãos que eu estou vendo aqui, deixa eu ver, paz para o irmão Daniel, paz para a irmã Andriele, paz para a mãe Joel, irmão Jean, irmão Éder, irmão Lucas, paz para minha sogra, Leone, paz para o Neto, paz para a irmã Glória, irmã Meire, paz, quem mais está aí conosco aí? Tem um ali que eu não estou conhecendo ainda. Vai dando luzinha para nós aqui, mandou um paz para vocês. Paz, Manzilar. Paz, Deus abençoe. Que a paz seja com cada um de vocês. Paz, Dai. Deus abençoe, seja bem-vindo também. Vamos hoje para mais um dia, mais uma noite, Mais uma vez. Paz, Simone. Pastora Simone. Tá aí? Paz, pastora Joyce. William. Paz a todos que estão chegando aí conosco. Na semana passada nós falamos sobre perdão, E hoje nós vamos continuar falando sobre perdão, amor? Mas hoje nós vamos falar sobre o perdão de Deus. Boa noite, Éder. Paz. Éder, Cláudia. Paz, irmã Denise. Tudo bem? Deus abençoe sua vida. Seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre o perdão de Deus. E para iniciar aí falando sobre o perdão de Deus, nós queremos ler um texto, Se encontra lá em Salmos 51, 4. Eu vou ler só a parte A desse verso, de Salmos número 51 e o verso 4, que nos diz assim, que o salmista, o que Davi fala aqui. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Somente a parte A. Amém? Então olha o que o texto diz. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Paz, Malieta, Deus abençoe. Então o texto começa aqui já dando um alerta para nós. Todo pecado, toda ofensa, todo erro que cometemos, nós fazemos isso diretamente contra Deus, contra Ele. Qualquer coisa que você faça, de pecado, de erro, de falha, você faz diretamente contra Deus. Mas Deus é tão misericordioso, que derrama em nós o perdão dele, manifesta em nós o perdão. E a palavra perdão significa... A nossa salvação é que toda vez que nós erramos e pecamos, Deus está pronto para nos perdoar. O que nos traz paz, nos traz alegria, refrigério, conforto, é que para tudo aquilo que cometemos que desagrada ao Senhor, Deus preparou para nós isso que nós conhecemos como perdão. E olha que interessante, para nós falarmos aqui sobre perdão. A palavra perdão, o significado dela, a palavra perdão, significa limpar a
conta. Perdão significa limpar a conta, ou seja, perdoar ou cancelar a dívida. Por isso que a palavra de Deus fala, né, que Cristo, né, que nosso Deus, ele... Paz, Angélica, Deus abençoe. Por isso que a palavra de Deus diz que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele riscou toda a cédula, foi tirar toda a cédula que existia contra nós, toda a dívida que existia nossa, do pecado, foi pago ali. Porque perdão significa limpar a conta, perdoar ou cancelar dívida. Perdão. Nunca o perdão é dado porque alguém merece ser perdoado. Né? Para falarmos sobre perdão, para entendermos um pouco sobre o que é o perdão de Deus, precisamos entender o que é perdão. Perdão, nunca o perdão é dado a alguém porque ele merece ser perdoado. Até porque ninguém merece ser perdoado. Essa é a verdade. Perdão, ninguém merece perdão. Cometeu um erro, não merece ser perdoado. Mas perdão é um ato de amor, misericórdia e graça. Perdão é uma decisão de não manter algo contra outra pessoa, apesar do que ela tenha nos feito. Então, o perdão é uma decisão de não manter algo contra outra pessoa, apesar do que ela tenha feito. Isso é o verdadeiro perdão. É esse o perdão que Deus tem para nós. Né? Nós não tínhamos direito ao perdão, não éramos dignos de perdão. Né? O justo para nós era a condenação, era a morte, era a destruição. Mas o Senhor Deus decidiu não manter nada contra nós. Ele decidiu nos perdoar e apagar, limpar a conta, perdoar, cancelando toda e qualquer dívida contra nós. Eu vejo, amados, quando Deus criou o homem, criou a mulher, ele criou um relacionamento, né? Deus, ele queria sempre o homem por perto, tanto é que ele vinha, amados, do seu trono, ele vinha todo o fim da tarde, ele vinha ao encontro do homem para conversar com o homem. Mas pela desobediência, pela desobediência do homem, esse relacionamento foi quebrado. Essa intimidade foi quebrada. E o homem passou a viver na terra longe e distante do Senhor. Longe da presença dele, distante, mas o Senhor, ele queria sempre estar perto de nós. Ele nos criou para estarmos pertinho dele, para se relacionarmos com ele. Mas pela nossa falha e desobediência, isso acabou nos distanciando dele, nos afastando dele. Eu vejo que quando surgiu a lei, ela veio quando o Senhor mandou os 10 mandamentos, fez com que os 10 mandamentos viessem e a lei surgisse. Quando o povo viveu na época da lei, foi porque os homens, eles viviam e não reconheciam os erros e o pecado deles. Eles viviam e não se condenavam para eles, estavam vivendo bem, estavam agradando. Eles pensavam que agradavam a Deus porque eles não achavam que era pecado, que era erro, que era falha. Aí Deus mandou os 10 mandamentos. Fez com que Moisés escreveu, editou, fez os 10 mandamentos para mostrar o quão o homem estava errado e como o homem estava distante dele. O como o homem estava falho com ele. Eu vejo que a lei veio para nos trazer a consciência de quão pecadores nós éramos. Aí Deus fez o quê? Vocês vão, para que o pecado de vocês venha ser esquecido, na época da lei isso. Deus fez o quê? Vocês vão sacrificar um cabrito, um cordeiro, conforme o pecado de vocês, o erro de vocês, será o sacrifício. Porque Deus queria manter o relacionamento, Deus queria se relacionar com a gente. Ele queria nos perdoar e queria que nós vivêssemos perto dele. O amor dele é tão grande, tão imenso,
que ele fez isso. Mas mesmo fazendo tudo isso, o homem começou a viver de uma maneira, o sacrifício deles não era mais um sacrifício de arrependimento. Eles iam lá no templo e sacrificavam não mais animais, porque o Senhor falou: vocês vão ter que cuidar desse animal, ele não não pode ter nenhum defeito, ele tem que não pode ter mancha nenhuma, ele tem que estar limpinho, ele tem que ser algo que você cuidou e criou para o sacrifício do arrependimento, para o conserto de vocês. Mas o homem começou o quê? Ao passar do tempo, eles já estavam tão acostumados a viver no pecado e achar que o erro deles não era tão erro assim, e viver, o Senhor perdoa, é só eu sacrificar que o Senhor perdoa, que eles começaram a comprar os animais, irem aos templos e sacrificar, e Deus olhou: não é isso que eu quero. Eu quero me relacionar com o povo, eu estou aqui disposto a perdoar a minha noiva, os meus filhos, mas eles não querem manter um relacionamento, eles não estão arrependidos do pecado deles, dos erros, eles não têm a consciência do que eles estão fazendo contra mim, do que eles estão, como eles estão entristecendo o meu coração. Aí Deus fez o quê? Como prova de amor grande para conosco, amados, como o amor dele mesmo nós não merecendo. Ele fez com que a lei surgisse e escreveu a lei para que nós tivéssemos a consciência da nossa culpa e dos nossos erros. Mas isso não acontecia. Aí Deus fez o quê? Porque Ele nos ama tanto. Ele falou: olha, o meu plano perfeito para resgatar minha noiva, para que toda a dívida dela venha a ser da minha noiva, da menina dos meus olhos, para que eu tenha elas novamente comigo. O plano perfeito que eu tenho é enviar meu filho. É enviar meu filho pela minha noiva. É enviar o meu filho para aqueles ao qual eu amo. É enviar o meu filho para resgatar novamente a minha noiva, para que a dívida dela venha a ser paga, para que eles não venham ter mais culpa, para que eles venham ter um relacionamento comigo, para que eles venham ter a liberdade de viver eternamente comigo. Porque os nossos pecados, amado, a palavra de Deus nos diz que a culpa do nosso pecado, do nosso erro, era o que? A morte. Nós não tínhamos a chance de viver com Cristo pela vida como nós levávamos. O povo levava do arrependimento, não era um arrependimento realmente de coração. Aí Deus fala: eu tenho que eles têm que se conscientizar de como eu amo e quão grande é meu amor por eles. E o plano perfeito que eu tenho para que isso venha acontecer e essa dívida venha a ser paga é meu filho morrendo na cruz. E o Senhor Jesus se despiu de toda a glória dele. Ele anunciou naquele momento quem ele era, o lugar onde ele vivia, para vir aqui, para que a nossa dívida fosse perdoada, para que hoje nós tivéssemos livre acesso ao Pai, a esse perdão. Hoje o Senhor fala: a dívida tua foi paga, hoje você tem livre acesso, hoje você pode ter livre acesso a mim. Hoje você pode, porque a tua dívida foi paga lá na cruz. Todos os seus pecados lá na cruz o Senhor levou. O castigo que era para vir sobre nós, a morte, amados, a morte eterna, todo o castigo foi sobre Cristo. Hoje o castigo que hoje você tem, a paz, foi sobre Cristo lá na cruz. Verdade. Foi sobre Ele lá na cruz. E muitas vezes nós estamos tão egoístas que aí nós pensamos: eu não tenho paz, eu não consigo, você não consegue viver em paz. Você está na tua casa, você está vivendo em família, fala: mas me falta paz. Por que eu não me sinto amada? Por que eu não sinto essa paz no meu coração? Por que eu não me sinto amada? E você é amada do Senhor, você é amado do Senhor. Sabe por que nós nos sentimos muitas vezes não amada, não amada pelo Senhor e não perdoado por Ele? Porque o nosso amor é condicional. Nosso amor, nós impomos condições para o amor do Senhor. E o amor dele não impõe condições.
O amor dele não impõe, o perdão dele não impõe condições, não há condições. O amor dele é incondicional e nós impomos as condições para o amor dele. O Senhor me ama só se eu fizer a obra dele. Não é assim, ele quer que realmente nós devemos fazer a obra dele, sim. Mas o amor dele não implica somente em fazer a obra dele. O amor dele é incondicional, ele ama. Ele ama a prostituta, ele ama o drogado, ele entregou o filho dele por toda a humanidade. Ele não separou a humanidade, porque todos nós somos pecadores. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós cometemos erros. A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Se nós dissemos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos, porque nós temos pecados. Somos falhos. Então não limite condições para o Senhor chamar. Porque Senhor, hoje eu passei uma semana tão maravilhosa, tão plena, tudo aconteceu, tudo foi bem. Aí você se sente amado pelo Senhor. Você se sente perdoado pelo Senhor. E não é assim. Agora quando acontece tudo de mal, tudo de ruim, o Senhor não me ama. O Senhor não me perdoou. O Senhor não é comigo. O amor dele não alcança o Senhor. O amor dele alcança a todos que querem o amor dele, que querem viver o amor dele. Então não imponha condições. Não é porque você está passando uma semana ruim porque o Senhor deixou de chamar. Ele nunca deixou de chamar. Ele te ama a todo instante, a todo momento. E o perdão dele está aí, só basta você querer. Só basta você reconhecer. Só basta você olhar para ele e falar: Senhor, eu sei. Amados, eu vejo assim, nós sendo tão impuros, nós não merecendo esse amor. E ele é tão grandioso, ele faz de tudo para nos ter perto dele. Nós sendo sujos, pecadores, e ele querendo se relacionar conosco, e ele querendo ter uma intimidade conosco. Não é o que eu vou fazer na obra dele que vai atribuir o meu perdão, o perdão dele para comigo, não. Eu trabalhar na obra dele é gratidão. Eu fazer a obra dele é gratidão por tudo que ele faz. Mas eu trabalhar, eu pregar bem, eu falar do amor, não atribui nada disso o perdão dele para comigo, não. O perdão dele é dado por amor. Ele nos ama, ele te ama. Para ouvir ele te amar, ele te ama. Ele te ama. E a Bíblia diz, amados, que quem muito ama, muito perdoa. Lá em eu estava lendo ainda lá em Lucas capítulo 7, o versículo 36 a seguir, onde Jesus vai lá na casa do Simão o fariseu. E lá na casa do Simão o fariseu, de repente ele está lá jantando, comendo, chega uma mulher e se lança aos pés do Senhor, uma pecadora, como diz a Bíblia, e se lança aos pés do Senhor. E ali ela se derrama aos pés do Senhor, ela derrama suas lágrimas aos pés do Senhor, ela derrama o seu perfume nos pés do Senhor, ali ela adora o Senhor. Aí Simão o fariseu fala: olha, se ele fosse profeta como ele diz, ele saberia que essa mulher é uma pecadora e não deixaria ela tocar nele. Aí o Senhor Jesus olha para Simão e diz: Simão, olha, aí Simão, ele fala bem assim, olha o que Deus fala para Simão. Jesus disse ao fariseu: Simão, tem uma coisa para dizer. Aí Simão fala assim: fala, mestre. Aí Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida para com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 50 moedas de prata e outro 50 moedas de prata, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Aí Simão responde: foi
Eu acho que é aquele que foi mais perdoado. Simão respondeu. Aquele que foi mais perdoado é que vai ter mais gratidão. Aí como eu falei aqui, pastor, amados, é aquele que mais perdoa. Quem muito perdoa, muito ama. Falou, pastor, então a senhora está estimulando eu a perdoar, falando para perdoar, para eu pecar, que o Senhor vai me perdoar? Não. Amados, como eu falei, quando o nosso Pai tão amado que é, quando um Pai tão amado que nós temos, que é o nosso Senhor Deus, Ele faz um sacrifício tão imenso para ter novamente um relacionamento conosco. E tudo que nós pedimos para Ele nos atende. Ele sempre está disposto e sempre está ali de prontidão a nos proteger, a cuidar de nós. Amados, quando um Pai amoroso pede algo para nós fazer, nós vamos imediatamente em obediência. Nós não vamos querer entristecer este Pai. Nós não vamos querer pecar contra Ele. Nós não vamos querer afastar Ele de nós. Nós queremos fazer o quê? Com que Ele, nos aproximar mais dEle, querer agradar a Ele. Não vamos querer mais entristecer a Ele. Porque ali o Simão falou, aquele que mais estava devendo, mais tem gratidão. Porque não vai querer mais pecar. Porque o Pai é tão amoroso. O Pai está ali a todo momento. Tudo que você pede está de prontidão a te ajudar. Não é porque Ele te respondeu em nenhum momento, não é porque Ele te corrigiu. Porque nós, como os pais, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quando o nosso filho vem e a gente vê que ele vai se machucar, mas ele quer fazer algo e a gente sabe que ele vai se machucar naquilo que ele quer fazer, a gente não vai deixar. Ele não vai entender a primeira instância. O meu nenê, quando ele quer alguma coisa, eu sei que ele vai se machucar, a primeira instância ele não sabe por que eu não estou deixando ele fazer aquilo, mas ele quer. Mas eu sei que vai fazer mal para ele. Mas quando ele amadurecer, ele vai entender com ele em todo momento. Quando nós amadurecemos com o nosso Pai, nós vamos ver que todo momento os nãos que o nosso Pai disse para nós foi em sinal de cuidado, em sinal de amor, em sinal de que quer-nos perto dele. Então nós não podemos deixar o pecado nos afastar dele, deste Pai amoroso, deste Pai cuidadoso, deste Pai amoroso. Não deixe. O povo esteve tanto tempo afastado na época da lei do nosso Pai. E agora, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós temos livre acesso a Ele. Se renda a Ele. Se renda, o Senhor está falando, se renda em obediência a Ele. Se renda em gratidão a Ele. Se renda em conserto a Ele. O perdão de Deus alcança a todos aqueles que querem e desejam esse perdão. A todos aqueles que anseiam. Porque Ele está ali, filho, o teu pecado já foi esquecido lá na cruz, mas depende de você. Não querer mais carregar isso dentro de você. E se derramar no altar, na presença dEle. Em confissão, porque tudo aquilo que nós confessamos, Ele sabe dos nossos erros. Ele viu quando nós pecamos, Ele viu quando nós falhamos com Ele. Ele viu tudo isso. Ele se entristeceu nesse momento, mas Ele está esperando somente um ato nosso de ir falar com Ele, de ir pedir a misericórdia dEle. Quando nós se rendemos aos pés dEle, o amor dEle invade a nossa vida, o amor dEle vem sobre nós. O amor dEle se manifesta em nós. Ele quer manifestar ainda mais o amor dele sobre a sua vida. Ele foi capaz de tudo e é capaz de tudo para ter você pertinho dele, para se relacionar com ele. Em todo momento ele poderia ter acabado com a humanidade. Ele poderia ter destruído a humanidade. Quando Adão lá no Éden pecou. Como Adão e Eva lá no Éden falharam com ele.
Naquele momento ele poderia ter destruído tudo e acabado com tudo. Mas porque ele nos ama, porque ele quer um relacionamento conosco, ele enviou o filho dele. O perdão dele é tão grande por nós, o amor dele é tão intenso por nós, que ele deu o único filho dele por amor a nós. Ele deu o único filho para perdoar e pagar a nossa dívida, os nossos erros, as nossas falhas. Que a graça e o amor dele se manifeste ainda mais na tua vida. Que a graça e o amor dele se manifeste ainda mais em cada um de nós. Amados, tenha certeza. E quando você sair da sua casa, você olhe para o céu e olhe para tudo isso que ele fez. E olhe com gratidão, perdão e o amor dele para a tua vida. E tenha certeza que por onde você andar e onde você estiver, a proteção dele está sobre a sua vida. Assim como esteve com o povo lá em Israel, um povo ingrato, murmurando, questionando, e o Senhor a todo momento, como uma nuvem, estava lá a proteger eles do sol. A noite estava lá como uma chama de fogo, a aquecer aquele povo. Assim Ele está todos os dias a nos guiar, a nos proteger. O amor dele nos protege, mas nós temos que aceitar este amor, ter fé neste amor e crer. O amor de Deus é maravilhoso. Deixe esse amor invadir a tua vida. Aceite esse amor. Fé não é simplesmente, amados, ali um ressuscitar. Fé, ressuscitar de mortos. Não, eu vejo ali fé, como nós ter fé em tudo aquilo que Ele fez e acreditar no amor dEle, mesmo nós sendo miseráveis como nós somos, pecadores, não merecendo esse amor, mas nós continuando acreditando em tudo aquilo que Ele fez e é capaz de fazer por amor a nós, para ter-nos pertinho dEle, para ter um relacionamento com cada um de nós. Então se aproxima dEle, você volta para Ele, creia em tudo aquilo que Ele fez. Fala: Deus, eu acredito e quero viver por este amor e para este amor, com a mesma intensidade ao qual o Senhor me ama, com a mesma intensidade ao qual o Senhor devotou, entregou o seu Filho. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero entregar meu caminhar ao Senhor. Que eu venha caminhar conforme a sua vontade. Que eu venha ser um filho obediente. E quando eu for corrigido, eu venha aceitar a correção. Aceitar a sua correção. Aceite a correção do Senhor. Ele te corrige porque Ele te ama. A nossa condenação era a morte. Nosso destino era a morte eterna. Deus não criou o homem para a morte eterna, mas o nosso destino era esse. Mas porque Deus nos ama e o amor dele é incondicional, Ele deu o Filho dele por amor a nós. Hoje os nossos pecados foram perdoados, a nossa dívida foi paga. O que nós estamos fazendo com essa dívida paga? O que nós estamos fazendo com essa prova tão grande de amor que o Senhor deu por nós? Qual é a prova de amor que nós estamos dando a Ele? O que nós estamos fazendo por essa prova de amor? Por essa entrega? Nós sendo muitas vezes lixo, pecadores, não merecendo, o que nós estamos fazendo? E todos os dias Ele olha: filho, eu te amo. Só volta para mim. Se entrega verdadeiramente a mim, porque isso, somente isso te basta. O meu amor, o Senhor está dizendo a você nessa noite: o meu amor te basta, o meu perdão te basta, aquilo que eu tenho para você te basta. Sabe por que basta? Porque nada neste mundo é maior e vai nos satisfazer
satisfazer o vazio que há em nossos corações, satisfazer o vazio que há no teu coração. Somente o amor dele, o perdão dele vai preencher os vazios do nosso coração. Somente o amor dele. Então, quando você passar por momentos ruins, não pense que ele deixou de te amar. Não pense que o teu perdão, que aquilo que você fez não tem perdão. Se você reconheceu e se você se arrependeu, o Senhor falou, já esqueci, já foi perdoado, tua dívida já foi paga lá na cruz. Você é amada do Senhor. Você é o amado do Senhor. Se entregue a este amor. Viva para este amor. Viva por Ele. Se entregue a Ele. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu falar, amor. Glória a Deus, aleluia. Na verdade, se nós olharmos, como a pastora falou, minha esposa, a pastora Gislaine, Deus, desde o Éden, Ele sempre mostrou o valor e a importância que há em perdoar. E como a pastora falou, muito acertadamente, por que Deus decide perdoar? Porque a falta de perdão traz afastamento. Quando eu não consigo perdoar, eu me distancio da pessoa a qual eu não consigo perdoar, ou a qual eu não consigo pedir perdão. Então, como Deus, o interesse dele é se aproximar de nós, a ponto de ter um relacionamento íntimo nessa terra conosco, nos preparando para ter um relacionamento íntimo eternamente com Ele, porque nós não somos, nós somos alma que possuímos um corpo e um espírito. Corpo que, a hora que cessar o seu tempo nessa terra, vai virar pó. Espírito que vai voltar a Deus, porque pertence a Ele, a Bíblia fala isso. E alma que vai ter um destino, vai ter um lugar conforme a decisão tomada aqui na terra, de aceitar esse perdão de Deus e viver para agradá-lo ou não. Então, quando você olha assim, o perdão é tão importante para Deus que Ele usa o perdão para se aproximar de nós de novo. Ele usa o perdão para ter relacionamento conosco, porque Ele sabe que a falta de perdão afasta. A falta de perdão traz distanciamento. E Ele aqui traz aqui, ó, nós vimos aqui. Ele nos perdoa mesmo sabendo que nós não merecemos. Ninguém merece ser perdoado. É difícil perdoar. Mas mesmo nós não merecendo, Ele decidiu perdoar. E Ele fala assim que quando Ele perdoa, Ele lança tudo no mar do esquecimento. Meu Deus, aleluia. Porque é o que está falando aqui. Perdoar é cancelar a dívida, ou seja, é não lembrar mais. Aquilo não pode ser lembrado. Aquilo não pode ser trazido à memória. Então, quando Deus decide te perdoar, passou um tempo fora da presença de Deus, cometeu o que não devia cometer, praticou o que não devia praticar, errou um monte de coisa. Tem gente que já olhou para você e falou assim: você é indigno de estar na igreja, nunca apareça mais na igreja. Olha, isso é palavra de Satanás. Isso é a voz do capeta falando para a pessoa. Nenhum de nós. Claro, nenhum de nós poderia. Se Deus olhasse e tentasse procurar um justo na terra, amados, nenhum de nós ia sobreviver. Então aqui, ó, a Bíblia diz que todos precisamos do perdão de Deus. Todos nós cometemos pecados. Eclesiastes 7:20 proclama: não há homem justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Ou seja, que não erre, que não mereça perdão, que não precise de perdão. Então nós precisamos. É o sangue de Cristo que nos justifica. Hoje nós somos justos pelo sangue de Cristo. A palavra de Deus diz: a oração de um justo pode muito em seu efeito. Você pode falar: meu Deus, então a palavra está caindo em contradição. Não há nenhum justo. E como que a oração de um justo pode muito em seu efeito? Hoje nós somos justos pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos justifica. Este sangue nos limpa. Por isso nós nos tornamos justificados por Cristo. O salário do pecado, a palavra aqui, onde que está? Deixa eu ver aqui atrás. O único castigo justo pelos nossos pecados é a morte.
A primeira parte de Romanos 6:23 declara isso. Ela diz: porque o salário do pecado é a morte. E isso é algo fato. Como é que o pecado era perdoado do povo lá na época da lei? Precisava haver morte de um animal. Ninguém era perdoado sem o sacrifício, morte de um bicho, de um animal, de um ser. E se nós formos olhar para que nós hoje tenhamos vida abundante e não passemos pela morte espiritual, pela morte eterna, precisou pagar esse salário. Deus enviou o seu próprio filho para receber esse salário, que era nosso pagamento, para que o teu pagamento seja o perdão e a redenção dos seus pecados, dos meus pecados. Então Deus decidiu enviar o filho dele, o próprio Deus, se tornando igual a nós, ser humano, ser vivente, comum como nós, passando pelas mesmas situações, mesmas vontades, e para morrer no nosso lugar, para que você não morra. E agora você imagina alguém que manda o seu filho à terra para morrer a sua morte, para que você viva a vida que ele tem para nós. É por isso que ele é tão disposto a perdoar, porque ele já pagou o sacrifício, o salário, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. E aí vem a segunda parte do livro de Romanos 6:23, que diz assim: Jesus morreu na cruz, pagando o preço que nós merecíamos pagar, a morte. Ou seja, a morte eterna é o salário que merece todos os pecadores. Mas Deus, em seu plano perfeito, tornou-se ser humano e morreu em nosso lugar, pagando assim a nossa dívida. E na hora que ele pagou a nossa dívida, a cédula foi riscada. Ele então decidiu esquecer tudo o que nós fizemos. Agora volto a falar o que eu falei na semana passada. Por isso é muito importante você ter consciência do que Deus está fazendo e do que Deus fez. Desde o princípio, desde o Éden, Ele chama a nossa consciência pelo perdão que Ele pratica a cada um de nós. Para você ter uma ideia, quando uma pessoa ela se rende aos pés do Senhor e ela se humilha e ela decide viver o perdão de Deus, é tão tremendo que Ele muda até o projeto dele de destruição. Sodoma e Gomorra ia ser destruído. Daí Ló chega e diz: mas se tiver tanto, começou a colocar números. Abraão começou a colocar números de pessoas: 50, 20, 30, 10, 5, uma família. E Deus foi dizendo: olha, se tiver, eu não destruo. Se tiver, eu perdoo. Se tiver, infelizmente não encontrou. Mas o plano de Deus é tanto perdoar e ver as pessoas se rendendo a Ele e ter consciência de que Ele é um Deus galardoador, que Ele muda até o seu plano de destruição muitas vezes, para nós poder viver o perdão que Ele tem para nós. Então hoje, lá para você Deus está pronto a perdoar qualquer coisa que você faça. Mas é importante ter consciência do que está sendo perdoado. E como a pastora leu aqui, a quem muito é perdoado, muito ama. Aquela mulher que lançou-se ali aos pés do Senhor, ungiu ali, quebrou aquele vaso, derramou aquele perfume sobre ele. Ali, ela fez isso porque era para ela ter morrido apedrejada. Não, muitos dizem que é Maria Madalena. Muitos dizem que é, né, ali, aquela que seria apedrejada. Então imagine, Deus privou ela disso. E ela fez o quê? Deu o melhor que ela tinha para Ele. E o melhor que você tem hoje para dar ao Senhor é a sua vida para Ele. Porque para te perdoar, Ele deu a sua vida por você. Acho que foi domingo no culto agora que Deus nos direcionou a falar isso a uma pessoa. Muitas vezes nós perdemos de viver o perdão de Deus a favor de Deus na nossa vida,
por causa de vidas que nos machucam e muitas vezes com atitudes impensadas nos ferem a ponto até de nos tirar da presença de Deus. Ah, pastor, mas quem é ferido e sai quer dizer que nunca esteve ali por Deus. Não, nem sempre é assim, né? As pessoas às vezes vão se machucando e chega uma hora que é carne, né? Vai ficar debilitada, fragilizada. Mas uma coisa é importante entender: homem nenhum, seja com atitudes boas ou principalmente ruins, nenhum pagou o preço de sangue pela tua vida. E aquele que pagou o preço de sangue pela tua vida fez isso para que você tenha direito ao perdão. E assim como Ele tem perdoado a cada um de nós, dia após dia, por tudo que nós fazemos, Ele também deseja que nós perdoemos aos outros também. Lembrando que ninguém merece perdão. É por isso que é favor imerecido. Por isso que perdão é uma graça, uma dádiva, né, divina de Deus para a nossa vida. O único castigo para nós seria a morte, mas Deus decidiu mudar isso. O perdão dos nossos pecados está disponível para todos nós. Basta apenas colocarmos nossa fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Jesus pagou nossa dívida por nós, para que pudéssemos ser perdoados, e Ele nos perdoará. Olha que Deus coloca aqui como o perdão por nossos pecados, o perdão de Deus para nós, coloca como uma riqueza da sua graça. É algo rico para nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está aí acompanhando, tem perdão de Deus para você. Tem perdão de Deus para a tua família. Tem perdão de Deus para qualquer coisa. Não importa, né, o que você tenha praticado. O favor de Deus está pronto para te alcançar. O perdão de Deus está pronto para vir sobre a sua vida. É tempo de vivermos o perdão que Deus tem para nós. Hoje a palavra é perdão de Deus. Glória a Deus, aleluia. E Deus está prontinho para te perdoar. Na verdade, Deus já te perdoou. Você precisa aceitar, porque às vezes tem isso, né? Vai ter pessoas que, eu perdoo você, a pessoa ainda fica meio, né, altivo com aquilo ali. Não, Deus já te perdoou, acabou. Não assuma uma culpa que Deus não está colocando sobre você. Como a pastora falou, não quer dizer que você tem que pecar toda hora. Vou pecar porque Deus é longânimo, tardio em irar, você vai me perdoar sempre. Realmente, Deus está disposto a te perdoar sempre, só que as consequências ficam. E daí? E daí? É igual a pessoa que, eu sou salvo pela graça. Quem crê em Cristo Jesus será salvo, amém. Então tá bom, fui salvo. Mas existe algo chamado galardão. E galardão sim. Galardão é conforme a maneira que você anda nessa terra, na presença de Deus, conforme você desenvolve o chamado que Deus deu para você. E perdão é a mesma coisa. Eu sei que Deus perdoa, então deu vontade de errar, vou errar. Vontade de fazer, vou fazer. Porque quem ama o Pai, como eu falei, quem ama o Pai, ele está disposto em obedecer. Não quer desagradar. Quando um pai, uma pessoa que a gente gosta, faz tudo para você, quer agradar. O teu pai terreno faz tudo por você, quer agradar. Aquela pessoa que você gosta, tua mãe, faz tudo, tá sempre disposto, tudo que você pede tá ali. Filho, tá aqui, tudo. Você não quer entristecer ele. Você não quer entristecer a pessoa que está ao teu lado. Você quer honrar e obedecer e fazer tudo para agradar essa pessoa. Se nós temos a consciência que o Senhor nos ama, que o perdão dele nos alcançou, nós não vamos querer mais entristecer a ele. Nós vamos querer fazer de tudo para agradar a ele. Vamos querer fazer de tudo para arrancar sorrisos do nosso Pai, para obedecer a ele, fazer a vontade dele. O amor, as coisas que ele pede para nós fazer não é imposição. Ele não impõe a nada. Se eu quero fazer, eu vou fazer por amor a ele. Eu vou trabalhar na obra dele
por amor a Ele. Eu vou fazer as coisas por amor a Ele, não por imposição, porque eu amo Ele. E eu sou grata por tudo aquilo que Ele fez por mim, pelo meu resgate, pela minha dívida paga. É isso que Deus quer de nós. Nós ser gratos por tudo que Ele fez, nos resgatando daquilo que já era a nossa sentença, nos trazendo novamente para perto dele. E um dia nós morarmos com Ele lá no céu, e lá nos encontrarmos com Ele e adorarmos a Ele, porque é isso que Ele mais quer. É isso que Ele mais deseja, mas depende de mim e de você. Aceitar esse amor, crer nos nossos pecados perdoados e não querer mais pecar contra Ele. Não querer novamente crucificar Jesus na cruz pelos nossos erros, nossas falhas, porque quando nós pecamos, quando nós falhamos e sabendo que estamos fazendo errado, nós estamos novamente crucificando o Senhor Jesus. Novamente nós estamos fazendo Ele passar por tudo aquilo que Ele passou. Então, não faça isso. Não deixe, não crucifique o Senhor Jesus novamente. Obedeça a Ele. Ele está de braços abertos, esperando você, para entregar todo o amor que Ele tem por você. E você não está sozinho não, você não está sozinha não. Nesse mundo caótico, Ele é teu guia, Ele é tua proteção, Ele é teu refúgio, Ele é tua fortaleza, Ele é tua luz em meio a essa escuridão deste mundo. Ele é a luz que guia o teu caminho. Então siga essa luz, siga este amor, receba este amor, aceite esse perdão. Se pessoas falam que você não é merecedor do perdão dele, pelo aquilo que você já fez, pelo aquilo que você cometeu, pelo aquilo que você ainda está fazendo, ele fala: filho, eu entreguei meu filho Jesus por você. Jesus Cristo morreu por você. Meu único filho morreu por você. Você é merecedor sim. No último dia, Jesus, lá na cruz, quando Ele estava crucificado, aquele ladrão pediu perdão e a misericórdia. O Senhor falou o quê? Amados, no último dia, aí fala assim: olha, ele cometeu tantos erros, roubou, matou. O que ele fez de errado, o que ele tinha para fazer de errado, ele fez. E lá na cruz, ao lado de Jesus, ele falou: eu quero esse amor, eu aceito este amor, eu creio, e eu quero contigo no paraíso estar. E o Senhor falou o que para ele? Filho, ainda hoje você vai estar comigo, porque os teus pecados, neste momento, nessa cruz, o meu sangue está perdoando. O meu sangue que está sendo derramado está te limpando de todo esse pecado, e ainda hoje você estará comigo. Então, amados, todo pecado é perdoado. O único pecado que a palavra de Deus diz que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não tem perdão. Mas aquilo que nós cometemos, nos arrependemos, o Senhor está disposto a nos perdoar. Como eu falo muitas vezes, Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus, porque somos errantes. E assim como Davi pecava, ele na mesma hora ele reconhecia o quão miserável era e como ele pecou, como o pecado cegou ele de uma tal maneira que ele separou o Senhor, e naquela mesma hora separou o Senhor dele, e na mesma hora ele falou: não, eu não posso afastar o meu Deus de mim. Na mesma hora ele se rendia aos pés do Senhor. Na mesma hora ele pedia e se consertava com o Pai, e o Senhor perdoava, porque o Senhor perdoa. O Senhor fala: filho, eu te perdoo, mas se volte verdadeiramente para mim, não olhe mais para ninguém, porque no caminho há espinhos. O caminho que conduz ao Pai não é fácil a ser seguido. Pessoas se levantam, a tempestade vem, os espinhos estão ali, os obstáculos estão ali, mas o Senhor fala: filho, enfrenta qualquer obstáculo, porque eu enfrentei tudo para ter você de novo comigo.
E seria capaz de enfrentar tudo de novo para te ter novamente comigo. Seria capaz de enfrentar tudo para te ter. Então enfrenta tudo. Deus enfrentou tudo por amor a você, por amor a nós, pela nossa rendição, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai, para que hoje eu pudesse ir ali no meu quarto, onde eu estou, adorar ao meu Deus em espírito e em verdade, e Ele ouvir e Ele receber a minha adoração, Ele receber o meu louvor, e Ele receber a minha rendição a Ele. Não importa onde esteja, Ele recebe quando um adorador se entrega a Ele verdadeiramente, reconhecendo todo o sacrifício dele, todo o sacrifício do Filho dele, todo o sacrifício dele para nós voltar a ter o relacionamento que Adão e Eva tinham lá no Jardim do Éden e foi quebrado pela desobediência. Por isso, amados, obedeça ao Pai, porque obediência nos aproxima dele. Obediência nos aproxima do Pai. Porque quando nós andamos em obediência, nós não vamos querer mais pecar e entristecer a Ele. Nós vamos obedecer a voz dele. Verdade. E Ele fez tudo isso, tudo para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso a Ele. Então, aceite o amor dele, receba o amor dele. Não se culpe mais. Não fale que o teu pecado não tem perdão, porque o Senhor falou tem e já foi perdoado. Já foi esquecido. Então não carregue mais esse fardo, não. E aceite o perdão dele, o amor dele, a entrega dele, creia e tenha fé em tudo aquilo que ele fez por amor a você. Porque ele só fez por amor. Um dia tem um texto que fala que Jesus ele está ministrando ao povo e de repente ele olha para os seus discípulos, especificamente para Pedro, e diz assim: Pedro, Satanás pediu para vir contra vocês, triturar vocês, peneirar vocês, passar vocês, sabe? Mas eu que me coloquei na frente de vocês. Sabe o que é isso? Perdão. Satanás viu a altivez do coração de muitos, viu aquela impulsividade de Pedro, aquele jeito que ele era e tal, muitas vezes ali, sendo até áspero com Jesus. Não, mas que é isso? Ei, oh! Sabe? E de repente, o que eu entendo hoje? Quando eu decido não aceitar o perdão de Deus, ou decido não liberar perdão para ninguém, é como se eu fizesse esse caminho inverso, não deixando Jesus estar à minha frente. Eu passo a estar na frente, porque eu digo não é desse jeito que funciona. Que a gente é desse põe jeito condições aqui. aí, dizendo que o amor de Deus tem condições. É desse jeito. Então, quando você decide receber o perdão de Deus e viver segundo a sua vontade, você permite que Jesus vá à sua frente em tudo. E para nós, estamos chegando ao fim já, está dando uma hora já, para nós poder encerrar aqui daqui a pouquinho, falar sobre o texto áureo da Bíblia. Qual é o texto áureo da Bíblia? João 3, 16 e 17, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo ou perdoado por ele. Quer dizer, Deus enviou o seu Filho já para isso, para nos dar perdão. Então, vivamos o perdão. Então não aceite a condenação dos outros, porque muitas pessoas vêm nos condenar. Mas o único que pode nos condenar é o Senhor. Então não aceite a condenação, porque o Senhor veio para salvar a humanidade. Ele veio para nos salvar, nos resgatar. E outra coisa, não tem como você conquistar o perdão de Deus e você também não pode pagar pelo perdão de Deus nos seus pecados. O que você pode fazer e deve fazer é recebê-lo mediante a fé. Então você veja que nós já falamos aqui em outras lives, outros momentos aí, que a única maneira de agradar a Deus é tendo fé.
Você pode até impressionar, você pode até né? Mas você pode até alegrar o coração de Deus com alguma atitude que você tem, trabalho teu, ministério que se desenvolve, mas agradar mesmo, só tendo fé. E aí você fala que para você receber o perdão de Deus, basta ter fé. Basta você ter fé de que realmente você foi perdoado por Ele. E você vai ter aquilo que Ele fez. Vai ter esse perdão na sua vida. E outra, a pastora falou aqui, né? Se disser que você não é merecedor do perdão de Deus, olha no olho da pessoa e diz: eu sei disso. Como ninguém é merecedor. Ninguém é merecedor do perdão, ninguém é merecedor da salvação, ninguém é merecedor de nada. É por isso que tudo que vem de Deus é favor imerecido. É graça, vem pela graça, ou seja, favor imerecido. Eu não mereço nada, mas Deus decidiu me dar. E aí a minha opção é o quê? Viver o amor dele, viver o perdão dele, viver o que ele tem para minha vida. Só que tem um detalhe. Traga a tua consciência de que foi um preço muito alto para você ficar brincando. Você gosta que brinque com os seus sentimentos? Ninguém gosta. Perdoou. Jesus falou nessa palavra, né? 70 vezes 7 no dia, mas... O ser humano é assim, fez uma vez, ela lá aqui, é difícil. Como a gente vai brincar com o Pai? Todo dia, errando e sabendo que estamos fazendo errado, estamos errando, estamos pecando. Até porque quando você erra na mesma coisa mais de uma vez, não é pecado, é transgressão. Você já sabe que é errado, você decidiu fazer. Pecado é aquele negócio, pecado é igual o dedinho que você bate na beira da cama, na beira do guarda-roupa, e de repente sai o que não devia sair da boca, de palavra. Você não se programou para fazer aquilo, mas aconteceu. Pecado é assim também, né? Você não programou, de repente uma situação acabou acontecendo, algo que tal. Agora, tem pessoas que transgridem, continua, né? Persistindo na mesma coisa. Então vamos viver o perdão de Deus. Deus decidiu nos perdoar. Nós precisamos ter consciência de não fazer mais. Amém? Vamos fazer uma oração junto? Vou fazer aqui e você vai repetir aí. E para dar tempo de dar o delay certo aí, eu vou fazer, a pastora repete. Amém. Como se fosse vocês repetindo aí. Amém? Amém. Amém? Tamo junto? Hein? Vamos fazer essa oração juntos? Vamos lá? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus maravilhoso. Jesus, Santo Deus de Israel. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tomo a decisão nesta oração de receber e aceitar o seu perdão. É importante eu saber que apenas essa oração não basta, mas a minha atitude em fé é o que trará o perdão e a resposta para a minha vida. Isso será capaz através da minha fé no poder do nome de Jesus, de me salvar e me livrar do pecado e das transgressões. Cristo Jesus, te peço perdão pelas minhas falhas. Pode providenciar perdão para os meus pecados. Eu sei que tenho pecado muitas vezes contra ti e merecia todo castigo. Mas Jesus Cristo tomou o castigo que eu merecia para que por fé nele eu possa hoje ser perdoado. Por isso, no poder do nome de Jesus e na fé em Cristo Jesus, eu abandono o meu pecado e coloco minha confiança em Ti.
para minha salvação. Graças te dou, meu Deus, por tua maravilhosa graça em me perdoar de todas as minhas falhas. Recebo na fé em Cristo Jesus o perdão que vem de Deus para minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De Deus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amém, Jesus. Paz a todos que estiveram conosco aí. Eu vi aí bastante nome diferente. Deus abençoe cada um de vocês. Deus honre cada um de vocês. Vocês que vão estar vendo esses vídeos depois, né? Já quero avisar aqui, nós vamos colocar depois esse vídeo no YouTube. Vamos estar compartilhando aqui também o link, né, para você acessar o YouTube. E você que puder, se inscreve lá para a gente. E compartilha também com outras pessoas aí o nosso link do YouTube depois que vamos colocar, para que possamos chegar aí às 1000 inscrições, né? Aos 1000 inscritos. Porque se nós chegarmos aí aos 1000 inscritos, nós conseguimos fazer transmissões ao vivo pelo YouTube também, né? Que o alcance acaba sendo maior também ali. Então, se você puder aí entrar depois, já vou, logo que terminar a live aqui, eu já vou colocar aí o link do YouTube, eu já vou colocar o vídeo no YouTube e compartilhar o link, para que você possa entrar lá e se inscrever também conosco, tá bom? Deus abençoe, né? Paz seja convosco aí, cada um de vocês, e receba esse perdão de Deus para a vida de vocês aí, como foi orado aqui. Amém? Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essas vidas que estiveram aqui, Senhor. Queremos abençoar a cada um que está aí agora, Senhor. Abençoar este pai, abençoar esta mãe, abençoar este filho, abençoar esse esposo, essa esposa, Pai. Abençoar a cada um deles. E realmente o favor de Deus e o perdão de Deus esteja sobre a vida de cada um, Senhor. E eles possam viver o melhor que o Senhor tem para a vida de cada um. Que cada dia mais eles possam ser apaixonados por Ti, mergulhados na Tua presença e amando servir a Ti de todo o coração. Dai uma noite de paz, uma noite de sono reparador, sonhos agradáveis, sonhos proféticos, Senhor, aos Teus filhos. E que amanhã eles possam estar de pé para mais uma vez, ó Pai, desenvolver seus afazeres com sabedoria, com entendimento, com direção Tua. E assim, ó Pai, vivendo as Tuas maravilhas na vida de cada um, Senhor. Abençoamos os Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã. Amanhã tem tarde da bênção ali na nossa igreja. Tarde da bênção presencial lá e também pela live. Participe, porque Deus tem bênção para a sua vida. A pastora Joyce aqui estará lá, ministrando aí a palavra com a sua equipe de trabalho ali. E vai ser bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, paz seja convosco e até quinta-feira. Paz, amados, Deus abençoe, fique com Deus e receba. O Senhor já te perdoou. Então, mas não peques mais contra o Senhor. Somente obedeça a voz dele e siga as orientações dele em meio a este mundo caótico. Porque, como eu falei, é tua segurança, ele está te protegendo e te guiando neste mundo, onde não sabemos para onde ir, onde não sabemos para onde nos dirigir. O Senhor nos conduz. Basta seguir a voz dele e a orientação dele. Amém? Deus abençoe e fique com Deus. Até quinta. Tchau, tchau. Paz, abençoe. Paz.